Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nessa edição do podcast Saúde Digital, nosso entrevistado é o Carlos Papini, CEO da Conecta Médica. Ele fala sobre as questões que envolvem os benefícios e a expansão do uso da telesaúde, das questões da regulação e da tecnologia da telemedicina, do avanço da inteligência artificial e das novas parcerias da Conecta Médica. Carlos, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digital. Carlos, com as medidas de isolamento, mais de 4 milhões de pessoas deixaram de ir aos hospitais e preferiram a telemedicina, né? De acordo com os dados de uma pesquisa realizada pela Mercy Match. No Brasil, em 2020, os números aumentaram 4 vezes mais em relação a 2019. Na sua opinião, houve de fato uma melhoria na saúde, de modo geral, né, com o avanço da telemedicina? Oi, Claudinei. De fato, nós tivemos esse evento, né, da Covid-19, que acabou trazendo a telemedicina, regulando a telemedicina no Brasil. E o que a gente encontrou com a entrada desse meio, né, de fazer a consulta, de fazer a atenção clínica, foi a expansão do acesso. Então, de fato, nós conseguimos expandir o acesso para mais pacientes, para mais brasileiros, ainda mais em um momento onde nós tínhamos uma necessidade de isolamento, né? Então, ela, de fato, a telemedicina acabou ampliando essa possibilidade do médico chegar até os pacientes em locais mais distantes. Dentro da telemedicina, nós temos o telediagnóstico, né, que oferece alguns benefícios, como fácil acesso, segurança, troca de informações entre médicos e especialistas, diagnóstico precoce, né? Esses são alguns benefícios, vamos chamar, da medicina à distância, né? Na sua opinião, como é que a transformação digital passa para que esses serviços de atendimento sejam eficientes para atender os pacientes? Perfeito. O mundo ele vem, né, caminhando por uma digitalização em todas as suas atividades econômicas. E a área da saúde, até por ser uma área que envolve, né, trabalha com vidas, então ela sempre tem uma postura um pouco mais conservadora e talvez dentro de todos os setores da economia esteja sendo a última área a enveredar fortemente na saúde no ambiente digital. E os ganhos são múltiplos, né? Então, você trouxe aqui o tema do telediagnóstico, que cada vez mais ele vem avançando em termos de tecnologia. Então, hoje, por exemplo, é possível você baixar um aplicativo, né, no seu smartphone e consultar, né, fazer uma pesquisa se determinada mancha ou pinta no seu corpo tem um risco de ser benigna ou maligna, qual o índice de probabilidade. E com isso você já faz um pré-diagnóstico para que você procure um dermatologista na sequência. O uso do telediagnóstico também para que a gente consiga pessoas que estão mais distantes de grandes centros e capitais possam começar a evoluir na sua hipótese diagnóstica, também é uma possibilidade muito, muito importante. Só um fato interessante para reforçar essa questão do telediagnóstico, em 2020, se eu não me engano, 2021, perdão, nós tivemos a aprovação pela Anvisa, né, dos 2 primeiros eletrocardiogramas por meio de aplicativos, por meio do celular. Então, o avanço no telediagnóstico é muito positivo e, com certeza, isso vai ampliar o acesso e melhorar a qualidade da saúde da população. Opini, embora os números de acesso tenham aumentado, a telemedicina foi regulamentada pela Lei 13.989 em abril de 2020, em caráter emergencial e temporário, né? Depois de 2 anos, né, que estamos completando agora em abril, o que falta para ela ser regulamentada, né? Essa demora traz uma insegurança jurídica para o setor? Exato, Claudinei. Nós tivemos uma regulação, né, que acabou chegando por conta da pandemia e ela veio de uma forma incompleta, mas necessária naquele momento, né? Ela abriu as portas para que as empresas pudessem realizar a telemedicina. Até então, era possível fazer a teleorientação, ou seja, o médico poderia atender um paciente, orientá-lo, mas ele não podia prescrever medicamentos, né, e nem solicitar exames. Então, a teleorientação acabou expandindo o conceito de telemedicina, telesaúde, até porque não são só médicos. Então, hoje a gente tem uma regulação que está sendo discutida, tem vários projetos de lei que estão sendo discutidos para a renovação da lei atual e, de fato,
quando nós olhamos do aspecto de investimentos, isso pode gerar uma preocupação quanto a algum risco regulatório, algum risco de insegurança jurídica, como você trouxe. Mas eu creio que esses 2 anos foram tão intensos que a telemedicina já virou uma cultura e um meio importante entre médicos, pacientes, para que a gente consiga ampliar esse acesso e dar melhor resolubilidade aos problemas existentes, né? Então, eu acho que a gente já começa a ter uma parte de aculturamento, né? A telemedicina já entra dentro de um fluxo importante de atendimento aos pacientes, então é uma questão de tempo e de discussão que estão sendo realizadas para que a gente tenha um novo marco regulatório. Entre essas discussões está ocorrendo o estabelecimento de algumas regras que querem impor ao serviço de telemedicina, né? A necessidade que a primeira consulta a ser realizada seja de forma presencial. Isso é defendida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Na sua opinião, isso não poderia impedir o avanço da telemedicina, né? Que pode levar, justamente como você falou, um atendimento qualificado para locais sem muito acesso, como, por exemplo, locais que têm um baixo IDH? Exato. Eu acho que tem várias discussões, como eu comentei, tem vários projetos de lei sendo, né, trabalhados, discutidos, com frentes diferentes, né, olhares diferentes. Eu acho que nesse momento é importante sempre se discutir todos os pontos, né? Então, essa questão que você trouxe de realizar a primeira consulta presencial é uma coisa que vem sendo debatida, da real necessidade e, mais do que isso, né, da viabilidade desse controle. E eu acho que a discussão é saudável e a gente vai encontrar um meio termo que acabe protegendo os pacientes, protegendo os médicos, mas, de fato, potencializando o que de bom tem a telemedicina. E um fator é a velocidade, né, a amplitude que ela traz para esse atendimento. Então, acho que a discussão é saudável. Eu estou bem otimista que a gente vai chegar num modelo e superar esse tema em específico, né? Porque não faz muito sentido, como você comentou, se nós temos um meio, né? A telemedicina é mais um meio para que o médico possa atender os seus pacientes, que a gente consiga chegar em locais distantes, que nós conseguimos gerar esse primeiro acesso, onde ele não consegue ter o acesso presencial, não faz muito sentido a gente colocar essa trava. Mas estou otimista que chegaremos num modelo ideal aí da nova regulação. Outro tema em relação ao assunto é a remuneração das consultas presencial versus a virtual, né, que envolve conselhos profissionais, operadoras de saúde, a própria ANS, né? Qual a sua opinião sobre isso, né? O ganho de produtividade, na sua opinião, não pode aliviar o chamado custo da saúde, que sobe mais do que a inflação? Sem dúvida. Essa questão de diferenciar o valor da consulta, uma consulta presencial e uma consulta, uma teleconsulta, uma consulta à distância, não faz muito sentido a partir do princípio que nós estamos contratando o conhecimento, a expertise, a inteligência do profissional médico, a experiência do profissional médico do outro lado, né? Então, ele não vai deixar de usar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, porque está presencial ou porque está à distância. Então, a gente trabalha com o conceito de equiparação da remuneração, né? E isso é muito importante até para que a gente possa fomentar e estimular a telemedicina como prática dentro da área médica. E importante frisar, né? Nós não estamos em nenhum momento falando que a telemedicina ou a telesaúde vai substituir o contato presencial. Pelo contrário, nós estamos falando de uma jornada cada vez mais híbrida, onde ela é complementar. E então essa questão da remuneração ela é importante para que a gente deixe uniforme, né, e gere uma equidade aqui nos atendimentos. Quanto à questão que você trouxe, muito interessante a respeito do custo da saúde, que tradicionalmente é maior do que a própria inflação da economia, porque muitos dos insumos são atrelados a dólar, etc. A telemedicina talvez seja a primeira tecnologia que a gente incorpora no sistema de saúde sem elevar custos. Pelo contrário, ela tem a potencialidade de reduzir os custos atuais. Porque, imagina, né, a gente consegue reduzir custos diretos,
no sentido de você ter o paciente com mais acesso e conseguir ter o contato com o médico de forma mais rápida, e também custos indiretos, como transporte, deslocamento, horas, né, que a pessoa acaba tendo a necessidade de utilizar para fazer o deslocamento. Então, a telemedicina acaba reduzindo esse custo dentro de uma nova tecnologia, né? Carlos, a telemedicina trouxe uma explosão de novos provedores de serviços de atendimento de diversas naturezas, inclusive até telepsicologia, que é uma coisa que é um mercado que cresceu muito, né, em função da crise do burnout, né? Você acredita que o mercado está preparado para a adoção das tecnologias que envolvem a telemedicina, como a questão de contingência e segurança, sistemas de gestão de paciente, armazenamento de dados na nuvem, proteção de dados, que também é muito importante, né? Qual que é a sua visão sobre o mercado, né? Qual seria o raio-x do setor hoje? Esse é um ponto importantíssimo, Claudinei, porque você trouxe o tema da... Quando a gente fala de telemedicina, a gente dá uma restringida, eu gosto de falar muito da telesaúde, até para englobar, por exemplo, o serviço dos psicólogos, né? A psicologia, os psicólogos talvez foram a primeira classe, né, de profissionais que aderiram fortemente à questão da telesaúde e com muito sucesso. Hoje existe um volume altíssimo, né, de terapias sendo feitas por meio do online, do streaming, e eu acho que a psicologia é um case de sucesso, assim, uma referência para nós termos e ampliarmos isso dentro do setor da saúde como um todo. Hoje a gente fala de telenutrição, nós falamos até de fisioterapia, fonoaudiologia, as possibilidades de se atender à distância. A questão que você traz sobre adoção de tecnologias de contingência, segurança, né? Toda a questão da privacidade. Nós estamos no meio da pandemia, no meio da regulação da telemedicina. Nós trabalhamos também o tema da LGPD, né? O Brasil estava implantando a LGPD, então é um fator importante. E aqui eu queria deixar uma mensagem, um reforço, né? Que os tanto profissionais quanto os pacientes sempre se utilizem de uma plataforma especializada em telemedicina. Muitas vezes, e até por hábito, né, por uma questão prática, a gente escuta histórias de se utilizando, por exemplo, WhatsApp ou outras funções de streaming dentro do celular, como se isso fosse telemedicina. E aqui a gente gera toda uma insegurança de vazamento dos dados, né, que para o paciente, para o médico, além de as plataformas de telemedicina terem as funcionalidades adequadas para o médico fazer uma boa consulta. Tem uma prescrição digital, tem um protocolo de solicitação de exames, tudo é criptografado, existem os certificados digitais que asseguram que aquele profissional realmente é daquela classe médica, né? Tem aquela especialização. Então, para a segurança, tanto de profissionais quanto de pacientes, a recomendação é que sempre ocorra dentro de um ambiente homologado, uma plataforma de telemedicina do mercado efetivamente, né? Então, esse é um ponto bem importante. Papini, outra tecnologia que está crescendo muito é o uso da inteligência artificial, né, com os assistentes virtuais que podem coletar informações mais precisas, né, que seriam questionadas pelos médicos e podem tornar a consulta até mais eficiente e humanizada, né? Como é que você vê o avanço da inteligência artificial na área de saúde? Eu acho que é o próximo passo, né? Já é que nós vamos acompanhar. De novo, a inteligência artificial ela não vem substituir o profissional médico, ela será mais um aliado, né, ao médico. Então, imagine uma situação que nós tenhamos que fazer uma campanha de screening, né, uma campanha de mapeamento de determinada população. Estamos falando de saúde populacional, seja numa empresa, num município, dentro de um estado. Então, a inteligência artificial ela pode acelerar muito esse processo, né, por meio de algoritmos que são criados, né, e ali com questionários ou até com imagens, você consiga gerar hipótese diagnóstica em larga escala de uma população em alto volume. Um outro fator interessante é ampliando o acesso, né? Hoje a gente sabe que o Brasil é muito grande, estamos falando da saúde suplementar, quase 50 milhões de pessoas, e no país como um todo, mais de 210 milhões de pessoas, e existe uma deficiência, né? Existe uma barreira de acesso até a consultas. Então, se nós conseguirmos, em determinado momento, trazer tecnologia, seja por meio da inteligência artificial ou outras formas, que a gente consiga antecipar esse atendimento ao paciente, fazendo uma pré-triagem, fazendo uma
uma pré-anamnese, isso vai acelerar muito o processo para que chegue ao médico a demanda um pouco mais trabalhada. E com isso ele consiga dar vazão, né, e a gente reduz aí as filas e os gaps que nós temos de atendimento. Então, eu acho que a inteligência artificial está só desembarcando agora no país e no mundo como um todo, mas nós veremos um avanço dessa tecnologia em prol da saúde nos próximos anos, com certeza. Em relação a essa questão da saúde pública, né? Como é qual é a sua expectativa justamente no uso da telemedicina na área de saúde, né? Ela pode reduzir filas, melhorar a qualidade do atendimento, envolver especialistas para uma segunda opinião, para uma junta médica, né? Porque tem alguns médicos que defendem que ela substituiria essa consulta, primeira consulta, mas tem outros que não, que acreditam que ela serviria para melhorar essa consulta envolvendo outros agentes médicos em relação a um problema que uma pessoa eventualmente possa ter, né? Na sua opinião, qual a importância da telemedicina para a saúde pública do Brasil? Acho que é fundamental. É fundamental que as prefeituras e os estados, né, acionem a telemedicina como ferramenta, como plataforma nas suas políticas de gestão pública. Isso já vem ocorrendo. Felizmente, a gente acompanha movimentos em várias secretarias municipais, até porque a atenção primária está ligado, né, dentro do SUS, está ligado a uma responsabilidade dos municípios, e a gente acompanha licitações, concorrências em relação à telemedicina. Então, vamos projetar um cenário, né, e a gente, aqui no Conecta Médico, tem trabalhado muito forte dentro desse produto, vamos chamar assim, que é uma teleinterconsulta. Então, hoje nós conseguimos, por exemplo, por meio de uma enfermeira ligada a uma Secretaria Municipal da Saúde, ela recebe um paciente dentro de um ambiente, dentro de um consultório, e ali com os IoTs, né, conectados com a sala de telemedicina, ela consegue fazer toda a anamnese assessorada por um médico especialista que está dentro de uma capital, que está à distância numa cidade maior. Então, imaginem que nós estamos conseguindo levar medicina, saúde de qualidade, levar um médico dentro de especialidades que são especialidades mais escassas para regiões muito remotas, né? Então, um exemplo é a questão de oncologia, né? Oncologia, nós temos um número limitado de profissionais frente ao tamanho do país, né? A dimensão continental. E a gente conseguiria trazer esse oncologista da capital por meio da teleinterconsulta para as regiões mais afastadas. Então, a perspectiva é muito boa, né? E eu acho que os estados e municípios começam a se mobilizar em busca de implementar a telemedicina como ferramenta estratégica nas políticas de saúde pública. Pini, para finalizar, você poderia falar um pouco mais sobre a Conecta Médica, né? Ela recentemente até fechou uma parceria com a Clínica X e a drogaria Venâncio Pague Menos, né? Você pode explicar essa iniciativa? Quais os benefícios e os modelos de negócios envolvidos nessa parceria? Com certeza, Claudinei. A Conecta Médico, nós somos uma startup, temos cerca de 3 anos e meio, operacionalmente estamos há 2 anos, aguardamos a regulação da telemedicina, então nós estamos atuando já há quase 2 anos, né? E vários projetos vêm sendo desenvolvidos, desde um marketplace, onde a gente traz o médico para atender dentro do nosso ambiente sem cobrar nada do médico, é um fomento, né, ao conceito da telemedicina e ao aculturamento da classe médica, até projetos que a gente atende planos de saúde, etc. E essa parceria que você citou com a Clínica Arex, que é uma empresa também, uma startup, mas já há mais tempo no mercado e que implementou no Brasil o conceito de farmácia clínica, que é um tema muito interessante, e outras parcerias como a Drogaria Venâncio, Pague Menos, é um movimento que a gente tem feito junto ao varejo farmacêutico, acreditando cada vez mais que o varejo farmacêutico no Brasil vai se tornar no que nós chamamos um point of care, um ponto de cuidado à saúde, o que faz todo sentido, né? Se nós pensarmos que hoje a gente tem em torno de 85, 90 mil farmácias no país, né? E que são farmácias com infraestrutura muito boa, muito adequada, que tem um profissional farmacêutico ali responsável. Então, essas farmácias cada vez mais se transformarão não apenas num ponto de comercialização de produtos, mas num ponto de cuidado da saúde. Então, amanhã ele pode atender uma demanda de uma carteira de um plano de saúde, fazendo uma triagem, fazendo uma pré-anamnese, cuidando de pacientes crônicos, né, em várias doenças, hipertensão, diabetes, asma. Então,
a farmácia se tornando cada vez mais um ponto de cuidado e de atenção à saúde. Nós acreditamos muito nesse movimento e somos, né, a plataforma que digitaliza boa parte desses serviços. E essa tem sido a experiência com a Venâncio, com a PagMenos e, recentemente, a parceria com a Clincarex. Estamos muito otimistas nesse movimento, que a gente vai conseguir, junto com as farmácias, ampliar o acesso para a população, democratizar esse acesso cada vez mais. Perfeito. Pini, eu quero agradecer a sua participação no nosso podcast Saúde Digital. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado, Claudinei.